Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amigos, vamos ficar de pé. Abram sua Bíblia, seu aplicativo, lá em 2 Samuel. 2 Samuel 15, a partir do primeiro versículo. Vamos ler até o versículo 16. Vamos ler juntos aqui. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Abaixe sua cabeça. Pai eterno, obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado pelos teus filhos na casa. Nós aqui estamos, Senhor, para aprender da tua palavra, aprender daquilo que o Senhor tem nos oferecido a cada dia. Pai, ensina-nos a estar, Senhor, sempre dispostos, sempre nos lugares de influência, para, Senhor, darmos o bom conselho que vem do teu céu, para que nós estejamos sempre atentos à tua palavra, para dirigirmos essa terra, assim como o Senhor colocou Adão ali no jardim, para administrar e cuidar do jardim. Ensina o Senhor Jesus a administrar a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Podeis vos sentar. Essa história, se você já não tinha lido, talvez você já tenha assistido na novela, na Record. A história de Davi, Absalão. Absalão era filho de Davi e ele tramou uma traição contra o seu rei e contra o seu pai. Absalão não estava satisfeito
com o rei que estava no trono naquele tempo. E Absalão, ele tinha um sentimento, o mesmo sentimento que havia em Satanás, quando não se conformou com Deus reinando e quis tomar o trono do Senhor. E Absalão tinha esse mesmo sentimento, um sentimento que começou correto, porque uma história bem anterior, o seu irmão havia estuprado a sua outra irmã, e Absalão foi lá e matou o seu irmão. E ele ficou indignado, porque Davi, nessa história, Davi passou a mão na cabeça do seu filho, que tinha estuprado a própria irmã, e Davi não tomou uma posição de pai, não tomou uma posição de rei, e isso indignou o seu filho Absalão, que tomou uma atitude de justiceiro. E com o passar dos anos, o próprio Absalão foi tomando uma atitude perante o seu rei, porque o seu rei, ele via que o seu rei estava se tornando fraco, principalmente com a sua família, que não tomava atitudes corretas. E isso foi gerando dentro do coração de Absalão um motim. E nós vamos pensar nessa história que aconteceu, vamos pensar nesses acontecimentos em termos de tempo. Tudo que aconteceu aqui muito rápido. Absalão, ele toma a decisão, ele vai ganhando o coração das pessoas, depois ele engana seu pai pedindo para ir para uma determinada cidade, lá onde ele já ganhou o coração de várias pessoas, ele vai enganando as pessoas e as pessoas vão seguindo Absalão, sem saber do que estava acontecendo, e ele manda tocar a trombeta, dizendo que agora ele estava reinando na cidade de Hebrom. E a partir do momento que ele está tomando essa cidade, Davi poderia muito bem pegar os seus soldados e armar e ir contra Absalão. Mas Davi, para não lutar contra o seu filho, ele toma a decisão de fugir e de entregar tudo na mão do seu filho, de entregar o seu reinado. E a Bíblia vai dizer que ele saiu com muitas pessoas fugindo. E olha, nessa história existe uma urgência de Davi fugir, porque Absalão estava chegando. E Davi fugiu junto consigo, com suas esposas, junto com seus filhos, e muitas pessoas, e pessoas idosas. E lá na frente vai dizer que Davi, ele colocou pessoas como capitães de 100, capitães de 50, capitães de 1000, ou seja, eram centenas de pessoas que estavam com Davi. E muitas pessoas idosas, crianças, mulheres. Então Davi, ele não tinha consigo um pessoal que conseguia fugir de forma rápida. Então pense isso na sua cabeça agora. Havia uma urgência. Absalão estava chegando com um exército enorme para matar, e Davi estava fugindo e ele não podia fugir de forma rápida. E lá em 2 Samuel 15, nos versículos 27 e 28, vai dizer que Davi, ele pediu para que Uzai, um amigo, um companheiro fiel de Davi, ficasse em Jerusalém. Porque Uzai foi se apresentar a Davi querendo fugir juntamente, sendo um fiel amigo querendo fugir junto com seu rei. E Davi, com sabedoria, pediu para que Uzai e os sacerdotes Zadok e Abiatar ficassem em Jerusalém e ficassem juntamente com a arca do Senhor. E assim eles poderiam ser mais úteis para Davi. Primeiro, Zadok era um profeta. E ele sendo um profeta, ele poderia ficar lá juntamente com Absalão. E ele poderia informar Davi as coisas que estavam acontecendo lá. E de forma apurada, de forma acurada e de forma inspirada, ele poderia dar instruções a Davi. Da mesma forma, ele também deixou Uzai. Uzai era o quê? Um amigo de Davi, era um conselheiro. E ele deixou lá e pediu que Uzai também ficasse para dar conselhos a Absalão. Os filhos de Zadok e Abiatar, Aimás e Jonatas, também poderiam servir como mensageiros. Zadok, ele poderia observar o que estava acontecendo dentro de Jerusalém e enviar os seus filhos para informar Davi
assim como Davi tinha pedido, Davi ficaria no vals do deserto, ali no início do deserto, na saída da cidade, pedindo, esperando informações que viesse de Zadok, o profeta. E toda essa narrativa aqui de 2 Samuel 15, ela está de uma forma a ressaltar a urgência da fuga. Absalão e seus homens estão praticamente a algumas horas de Davi, estão chegando para tomar o reino. E se Davi não receber logo as informações, alguma notícia, rapidamente, ali no deserto, na valsa do deserto, onde ele estava esperando, ele poderia ser pego de surpresa por Absalão. Lá 2 Samuel 15, nos versículos 30 e 37, 30 até 37, vai contar que Davi, ele fica sabendo que Aitofel, um dos seus conselheiros, ele participava do ato de traição, estava junto com Absalão. Onde Absalão, no momento que ele estava ganhando o coração da população, ganhando o coração dos israelitas, quando ele foi para Hebrom e pediu que todo aquele povo fosse junto com ele, onde as pessoas foram sem suspeitar, sem imaginar o que Absalão estava tramando, ele também pediu para que Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, fosse para lá com ele. E aqui nós vamos encontrar no coração de Aitofel o mesmo sentimento que havia no coração de Absalão, o mesmo sentimento que criou no coração de Satanás. O sentimento de corrupção, de não ficar satisfeito com o seu lugar e querer um lugar acima, de querer mandar, de querer reinar. E no versículo 31, Davi fez uma oração. E essa oração foi o que trouxe toda a mão que o Senhor estava fazendo agir naquele momento. Foi por causa dessa oração de Davi. No versículo 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Davi sabia que Absalão iria pedir conselhos de Aitofel, porque o próprio Davi, em todo o seu reinado, ele seguia os conselhos de Aitofel. Era um dos conselheiros de Aitofel. Mas Davi também tem um amigo chamado Uzai, que vai encontrar com ele para fugir juntamente com ele. Mas Davi diz a Uzai: volta para a cidade, e diz a Absalão: ó Absalão, assim como eu servi a seu pai, eu vou servir a você. Esse foi o conselho que Davi disse para Uzai. Porque Davi, com o seu plano, disse a Uzai: você vai dizer isso para Absalão, e com os seus conselhos você vai poder frustrar os conselhos de Aitofel. E tudo que você ouvir lá, você diz para o profeta Zadok, e o profeta Zadok vai enviar os seus filhos para me informar aqui no deserto o que está acontecendo. Então Davi foge de Jerusalém, enquanto Absalão se aproxima, pronto a ocupar a cidade, pronto a tomar o trono. E após a sua chegada, assim como Davi havia premeditado, Absalão pede conselho a Aitofel. E lá em 2 Samuel, no capítulo 16, versículo 20 até o 23, nós vamos ter o conselho de Aitofel. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: olha só o conselho de Aitofel: coabita com as concubinas de teu pai. Nos versículos que nós lemos, nós vemos que lá no final, no versículo 16, Davi deixou 10 concubinas para cuidarem do palácio. E o conselho que Aitofel deu a Absalão foi: coabita com as concubinas de teu pai, que ele deixou para cuidar da casa, e assim, ouvindo todo Israel, que você fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo.
Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Absalão, com seu sentimento que estava no seu coração, tomado por Satanás, além de ir contra a vida do seu pai, de tomar o trono do seu pai, de ir contra a vida dos seus próprios irmãos, ele também tomou uma atitude, segundo o conselho de Aitofel, que desrespeitava totalmente o seu pai. Na presença de todo Israel, ele se deitou com as concubinas do seu pai. Um total desrespeito. Então Absalão, ele chega a Jerusalém e ele toma posse da cidade real. E ele chama Aitofel, pede seu conselho, porque ele quer saber a melhor maneira de estabelecer o seu novo reinado. E o conselho de Aitofel, ele vai ter duas partes separadas. A primeira parte, que ele diz: deita com as concubinas do teu pai, de uma forma simbólica, dormindo publicamente, na frente de todo mundo, e assim vai transmitir uma mensagem, deixando bem claro para todo Israel qual era o relacionamento de Absalão com seu pai, e qual o relacionamento que ele tinha com o trono. Porque se ele estava deitando com as mulheres do seu pai, e se ele estava sentando no trono do seu pai, ele estava dizendo: agora quem manda aqui sou eu. E lá no capítulo 17, dos versículos 1 a 3, nós vamos ter o segundo conselho de Aitofel. E ele pede a Absalão 12.000 homens. Com esses 12.000 homens, ele diz que vai perseguir Davi, alcançar toda aquela multidão que estava fugindo, que eles sabiam que era uma multidão que não podia fugir de forma rápida, e eles queriam chegar, isolar Davi, somente matar Davi, e assim fazer voltar toda a multidão para ficar debaixo do reinado de Absalão. E assim ele iria desmoralizar todos os seguidores de Davi, e garantir a posição de Absalão como novo rei, no lugar do seu pai. E se nós observarmos, e nós veremos que Aitofel, ele tinha tudo preparado, ele já tinha todo um curso de ação, tanto para Absalão quanto para ele. E o conselho dele parecia ser perfeito, um conselho perfeito. Ele queria realizar duas ações simultaneamente. Primeiro, Absalão, ele devia se ocupar de possuir as concubinas de Davi. Enquanto isso, o próprio Aitofel, ele pegaria 12 homens, seguiria Davi numa intensa perseguição e surpreenderia e mataria Davi, concluindo assim a tomada do reino em tempo recorde. É o conselho perfeito para Absalão. Absalão, fica aí de boa. Enquanto você fica aí deitando com as mulheres do seu pai, deixa comigo, me dê alguns homens, eu vou lá, mato Davi, desmoralizo todos os seguidores dele, e o reino é seu. Em apenas uma noite, a tomada do trono. Um plano perfeito. Só que Davi tinha feito uma oração. E toda essa oração, querido, mudou a história. Porque Deus começou a agir por causa dessa oração de Davi. A ideia parece muito boa para Absalão e aos anciãos de Israel. Todos os anciãos de Israel e Absalão ficaram muito satisfeitos com o conselho de Aitofel. E eles, só que, com a presença de Uzai, que chegou e disse: assim como eu servi ao seu pai, eu vou servir também a você. E Absalão resolve também pedir conselho a Uzai. E ele é convocado para chegar perante o rei. Só que quando ele chega perante o rei, ele é informado que Aitofel já deu o seu conselho.
Então, como seria estar agora no lugar de Uzai? Ele sabe que Absalão duvida da lealdade dele. Porque Absalão sabia que Uzai era fiel a Davi, que ele era um companheiro de muitos anos de Davi. E ele sabe também que Absalão e os anciãos de Israel já estão satisfeitos com o conselho de Aitofel. Além disso, ele sabe que Absalão deposita muita confiança no conselho de Aitofel, porque o seu conselho é como se alguém perguntasse a Deus. 2 Samuel 16, 23, por favor. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Se o próprio Davi e o próprio filho dele, Absalão, consideravam o conselho de Aitofel como se fosse a palavra de Deus, olha agora o desafio de Uzai. Sendo que tudo que ele falava era como se o próprio Deus falasse. E ele estava ali agora, diante do rei e com a sua vida em risco. Ele é amigo de Davi, ele sabe que a vida dele agora depende da resposta que ele vai dar para Absalão. Porque Absalão duvidava da lealdade dele. E tudo realmente estava contra ele. Mas na verdade não existe muito perigo, porque nós sabemos de uma coisa que Uzai não sabia. Que Davi tinha orado a Deus, pedindo que de alguma forma o conselho de Aitofel fosse anulado. E o texto também dirá que lá no 2 Samuel 17, 14, por favor, Absalão e todos os homens de Israel, considerando o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Deus, de alguma forma, já tinha anulado o conselho de Aitofel. E nos versículos 5 a 14, nós vamos ter o conselho de Uzai. Uzai, mesmo com a sua vida em risco, ele disse, porém, Absalão, versículo 5, 17, 5, chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu então, Uzai, a Absalão. O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Olha só o que Uzai disse. Ele não chegou, primeiro que ele sabia que o pescoço dele estava em risco. Ele disse, olha, o que Aitofel sempre diz é bom. Nós consideramos como se fosse a palavra de Deus, como se o próprio Deus dissesse. Mas o conselho que Aitofel disse dessa vez não é bom. Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão
e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Agora o conselho de Aitofel parece também tão atrativo para Absalão, porque na verdade Davi estava fugindo com pessoas velhas, com crianças, e a palavra vai dizer que Davi estava fugindo com a cabeça coberta, com os pés descalços, chorando. Davi não tinha nenhuma vontade sequer de lutar. Se Absalão fosse naquela mesma hora, se Aitofel fosse naquela mesma hora, com os 12.000 homens atrás de Davi, rapidamente ia encontrá-los e ia matar Davi. Mas o conselho de Uzai trouxe a Absalão uma preocupação. Espera aí, meu pai é homem guerreiro. Os homens que estão com ele são homens guerreiros. Se eu sair agora, eles podem me pegar de surpresa. Então é melhor eu reunir mais pessoas e perseguir. Enquanto ele estava reunindo Israel, esse tempo foi o tempo de Davi poder fugir. O conselho de Uzai deu tempo para que Davi pudesse fugir. E quando ele deu esse conselho a Absalão, e Absalão viu que o conselho dele parecia ser melhor, ao mesmo tempo, Uzai foi lá e avisou Zadok avisou os seus filhos, que foram correndo até Valz do deserto e avisaram a Davi: olha, assim eu aconselhei a Absalão e Absalão vai fazer desse jeito, então foge agora do deserto. O plano de Aitofel era muito atrativo, no fato de poder derrotar Davi com rapidez e uma relativa facilidade, com o mínimo de esforço e perdas mínimas também. Era muito atrativo. Só que quando Uzai ele contestou as suposições de Aitofel e todo o seu plano, ele apresenta um Davi bem diferente do que na verdade nós sabemos que Davi estava. E por isso um plano totalmente diferente teve que ser estabelecido por Absalão. Ele insiste em dizer que Aitofel estava subestimando perigosamente a Davi e sua capacidade de se defender e o seu reino. Ele tinha argumentos bem construídos, afinal Davi passou anos no deserto. Quantos anos Davi passou no deserto fugindo de Saul, junto com seus homens? E quantas vezes o próprio Davi teve a vida de Saul nas suas mãos? Davi foi um homem que foi treinado no deserto. Então, quando Uzai apresentou todos esses argumentos para Absalão, ele pensou: mano, meu pai foi treinado no deserto. Os homens que estão com ele foram treinados no deserto. Se eu for agora, do jeito que meu pai está bravo comigo, a gente vai morrer facinho. Foi isso que sustentou o conselho de Uzai. Uzai fez Absalão imaginar o seu pai preparado numa caverna qualquer, com todos os seus homens. Mas na verdade Davi estava andando com a cabeça coberta, com os pés descalços, chorando, arrodeado de mulheres, arrodeado de crianças. Mas o conselho de Uzai trouxe esse livramento para Davi. E quando o Absalão ele decide pelo conselho de Uzai, Aitofel ele permanece em Jerusalém somente para certificar que Absalão não ia seguir o seu conselho. Então, quando se torna evidente que o conselho de Uzai pareceu melhor aos olhos de Absalão, ele percebeu naquela hora que era o fim dele. Porque ele tinha apostado todas as suas fichas, porque ele era o conselheiro de Davi, e ele traiu o seu rei,
E ele tinha apostado todas as suas fichas no motim de Absalão. E agora ele sabia que Davi ia vencer Absalão, por causa da demora. Porque ele conhecia Davi, sabia que quanto mais tempo Davi fugisse, quanto mais tempo Davi tivesse para se preparar, Davi voltaria muito mais forte. Agora ele sabe que Absalão vai ser derrotado. Então ele volta para casa, ele põe os seus negócios em ordem, põe a sua casa em ordem e se mata. Ele sabia que teria um fim trágico. Então, para si mesmo, ele trouxe o seu fim. Um homem com todo o potencial, um homem que quando falava ao ouvido do rei, era como se fosse o próprio Deus que falasse, deixou que Satanás falasse ao seu coração, deixou que o sentimento que Satanás teve lá atrás tomasse o seu coração, que a corrupção tomasse o seu coração, e ele traiu o seu rei, juntamente com o filho do rei, e agora ele sabe que essa traição não vai ter um fim bom. Então ele vai para casa, coloca os seus negócios em ordem, coloca a sua casa em ordem e se mata. Um homem com um grande potencial tem um triste fim. Absalão também era um príncipe com muito potencial, mas assim como Aitofel, Absalão não aceitava ser súdito. Ele queria ser o rei, assim como Lucifer. Ele se imaginou sentado no lugar mais alto. Ele deixou a corrupção tomar o seu coração. Esse é o grande problema de homens que não aceitam ou não se encontram nos seus lugares. Eles deixam o inimigo falar ao seu coração e eles acabam se voltando contra os seus governantes. E toda traição, querido, ela nunca terá um fim bom. E eu já estou indo para o final. O conselho de Uzai permitiu que Davi pudesse fugir. Aquele conselho trouxe uma escapatória, trouxe uma salvação para Davi e para o seu reino. E no capítulo 18, nós vamos ter finalmente a resolução dessa batalha. Ali na floresta de Efraim, onde os soldados de Israel sofrem uma grande derrota para os soldados de Davi. E lá no versículo 9, Absalão se encontra com os soldados de Davi e ele tenta fugir. Por causa de conselho de Uzai, Uzai disse para Absalão: vamos juntar todos os soldados de Israel e você, Uzai, você vai na frente, você vai guerrear. Diferente do conselho de Aitofel que diz: fica aí deitado com as concubinas, eu vou atrás de Davi. Uzai disse: não, vai você atrás de Davi. E Uzai sabia que Absalão ele gostava de glória. Porque lá no começo, o que Absalão fez? Ele colocou 50 homens, 50 carros na sua frente, lá em Hebrom, para poder se declarar rei. Ele gostava de se aparecer. Ele gostava de parecer forte. E quando Uzai disse: reunamos todos os homens de Israel e vamos atrás de Davi, e você vai também. E durante essa batalha, lá dentro da floresta de Efraim, onde os soldados de Israel sofreram uma grande derrota para os soldados de Davi, finalmente, os soldados de Davi encontram com Absalão. E Absalão, já percebendo a sua derrota, ele sabia que se ele se encontrasse na mão do seu pai e do seu rei, ele seria salvo. Mas nas mãos dos soldados de Davi, ele já estaria morto. E Absalão foge.
Ele pega o seu cavalo e foge. E dentro dessa floresta, enquanto ele fugia, ele passou por debaixo de um carvalho. E a palavra de Deus vai dizer que Absalão tinha um cabelão. E parece que ele era um cabeção também. Porque quando ele passa debaixo desse carvalho, ele fica pendurado pela cabeça nos galhos desse carvalho. O cavalo vai embora e ele fica pendurado entre o carvalho e o chão. Aquele homem que era um príncipe, que tinha um grande potencial, um homem muito inteligente, que ficou durante 4 anos na entrada da cidade, ganhando o coração da população. E todo mundo que chegava para se prostrar para ele, chegava e abraçava e beijava. Ele ganhou o coração de todos os israelitas. Um homem sábio, mas que a sua sabedoria estava contaminada pela corrupção que estava no seu coração. E quando ele decidiu trair o seu rei, trair o seu reino, e tudo já estava preparado, porque Satanás tinha colocado lá o seu conselheiro, Aitofel. Mas o Senhor, falando ao coração de Davi, aconselhou Davi, que aconselhou o seu amigo Uzai, e colocou também um conselheiro lá dentro. E agora nós temos 2 homens em lugares de influência para influenciar o coração de Absalão. Por isso que o nome dessa palavra que estamos trazendo hoje é lugares de influência. Nós temos 2 homens inteligentes, homens com grande potencial num lugar de influência. E os conselhos deles vai influenciar o resultado, se o reino de Davi vai permanecer ou se Absalão vai se tornar um novo rei. Absalão ali pendurado, porque ele ouviu o conselho daquele que o Senhor havia colocado lá para que aquele conselho se tornasse contra ele. Um homem de grande potencial foi atravessado pela lança dos soldados de Davi, e ali ele encontrou o seu filho. Aquilo que poderia parecer a morte para Davi, poderia parecer a morte para os filhos e as esposas de Davi, o Senhor transformou aquela situação, por causa de um homem que estava num local de influência, que mesmo colocando a sua vida em risco, porque ele aconselhando Absalão, ele poderia perder a sua vida. Absalão sabia da lealdade dele para com Davi. Nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres, nós precisamos de jovens com a coragem de Uzai para se colocar nos lugares de influência, para dar o conselho certo daquilo que o Senhor quer para a nossa nação. Nós precisamos estar nos lugares de influência para darmos o conselho certo e frustrar o conselho de Satanás. Quantas das vezes nós reclamamos das decisões dos nossos governantes? Quantas vezes nós reclamamos das leis que são criadas? Quantas vezes nós reclamamos até da nossa escola, de alguma decisão que é tomada lá dentro, pelos conselheiros dentro da escola, dentro da faculdade?
ou de uma decisão que é tomada dentro da nossa turma, que acaba nos afetando como cristãos. Mas por quê? Porque às vezes nós fugimos de ser o conselheiro da sala, de ser o representante da sala, de estar no lugar de influência no ouvido dos nossos professores, dos nossos diretores. Porque nós queremos nos esconder. Porque nós aprendemos a nos esconder. Quantos anos nós viemos seguindo essa cultura de quando chega o carnaval, nós vamos nos esconder nas chácaras, nos retiros. E quando o Satanás sai matando por aí, destruindo os jovens, nós estamos escondendo nas chácaras, brincando de queimada nos retiros, enquanto Satanás está matando e acabando com os nossos jovens. Porque nós não estamos nos lugares de influência, aconselhando segundo a palavra de Deus. Ei, o Senhor está nos chamando para sermos conselheiros, assim como Zai foi, arriscando as nossas vidas. Eu te chamo para ficar em pé nesse momento. Esse é um momento que nós devemos nos posicionar. A igreja não é partidária, amigos, não. Nós aqui não estamos levantando a bandeira do Bolsonaro. Nós não estamos levantando a bandeira da direita. Porque a igreja não é partidária. Mas a igreja, ela segue valores e preceitos que formaram a nossa sociedade. Sem os valores cristãos, a nossa sociedade já teria sido engolida pela depravação. Foram os pilares erguidos pelo povo de Deus que manteve a sociedade em pé. Os preceitos e valores encontrados na palavra de Deus deram voz ao povo, deram liberdade aos negros, deram igualdade às mulheres, deram maiores oportunidades aos trabalhadores, deram à juventude o direito à educação, deram ao cidadão o direito ao voto, e nos fez capazes de formar uma sociedade de ordem e progresso. Nós somos a Assembleia dos Santos, e quando nós nos reunimos, cada reunião nossa traz uma mudança de responsabilidade sobre cada um de nós. E a nossa responsabilidade é a respeito da nossa sociedade, que tantas vezes nós fugimos. Nós queremos formar uma reunião diferente e esconder dentro das igrejas. Mas não, nós fazemos parte dessa sociedade, nós somos cidadãos dessa nação. Nós nascemos dentro desse país. Nós estamos debaixo das mesmas leis e temos os mesmos direitos. E recai sobre nós essa responsabilidade de trazer resposta para a nossa nação. Porque nós somos conhecedores dos preceitos, dos valores que formaram essa sociedade. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo: como é que você pode trazer o conselho do céu para o local onde você trabalha? Como é que você pode influenciar com os conselhos do céu, com o conselho que vai trazer um livramento no local onde você trabalha, onde você estuda, dentro da sua família? Porque você está aqui, mas muitos de nós não tem toda a família convertida. Muitos de nós temos as nossas famílias separadas por causa, o quê? Por causa da eleição. Porque nós acreditamos em valores do reino dos céus,
E muitos da nossa família, daqueles que têm o nosso sangue, estão divididos de nós, porque eles foram enganados por esse governo que veio há muito tempo, que está entrando dentro da educação, está entrando dentro do entretenimento, está na TV, está nas escolas, está nas esquinas, está na cultura, ensinando tudo de errado para os nossos filhos, para os nossos jovens, e está dividindo até dentro da nossa casa. Como é que nós podemos aconselhar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola? Como que nós podemos ser influenciadores do céu? Como é que nós podemos trazer livramento e salvação para o nosso país neste momento? Deus está nos chamando para esse lugar de responsabilidade, de sermos os conselheiros que estão arriscando o próprio pescoço, porque as pessoas lá fora sabem que nós somos fiéis ao verdadeiro Rei. Eles sabem da nossa lealdade ao verdadeiro Rei, que é Cristo Jesus. Não há uma sociedade sem valores morais. Não há educação sem a palavra de Deus. Não há liberdade de ir e vir sem o reconhecimento que nós todos somos iguais perante a Deus. Deus hoje nos colocou em lugares de influência para darmos os conselhos certos, baseado na palavra dele, para frustrarmos os planos do diabo, e assim nós vamos estabelecer o reino de Deus na nossa nação. É nos colocando nos lugares que o Senhor tem nos chamado. O nosso chamado não é para ficar aqui em cima tocando violão, cantando. Não é estar aqui somente aqui na frente pregando. Não é estar ali somente sentado no computador fazendo essa projeção, mexendo no som. Não é vir a essa casa, sentar, ajoelhar e orar. O nosso chamado é para vir aqui, treinar, ir lá fora e aconselhar e transformar a nação. Esse é o nosso chamado, é ser luz, é ser sal. Ser luz não é na igreja, ser sal não é dentro da igreja, é luz do mundo, é sal da terra, não é luz da igreja, não é sal da igreja. É lá fora que nós temos que fazer a diferença. E por isso nós vamos lutar, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos chegar aos lugares de influência. E nós vamos estar dando os conselhos lá na administração, nas escolas, nas faculdades, nos ministérios, na presidência do país. Hoje nós temos um bispo que está dando conselho para o presidente do nosso país. Deus chamou o nosso bispo, assim como o Zay, para estar ali aconselhando o presidente. E o nosso bispo, querido, ele não vai estar sempre aqui. E por isso Deus está te chamando. Porque Deus vai precisar de você em um momento lá. Você pode ser o próximo conselheiro do rei. Basta que você se coloque no lugar do seu chamado. E um dia o seu conselho vai trazer livramento, vai trazer salvação para a nossa nação. Adore ao Senhor.